Margarete Rose, você aqui no Canal 9. E se você chegou agora, não saia do sofá. Fique atento que eu vou apresentar os nossos convidados. Mas antes, eu quero dizer para você o seguinte, quer ficar bonitona? Quer ficar linda? Michele Coifer, você liga para... deixa eu pegar a cola ali, 3641-3293. Michele, Érica, Elisa, Luciana estão lá de portas abertas, com os braços abertos para receber você, tá bom? Para ficar bonitona, Michele Coifer, viu? Vou repetir, 3641-3293. É o telefone da Michele Coifer. Bom, vou apresentar os nossos convidados, dois bons amigos, dois colegas, que além de ter sido colegas de Câmara, são pessoas que mantemos amizade até hoje. Então vamos lá, Caio? Vou apresentar. Agora nós vamos conversar com o doutor Antônio Francisco, ex-vereador de nossa cidade, excelente médico, excelente pai de família, muito bem casado. Beijo, Norminha! E a nossa querida Cláudia Lauan, grande amiga, também muito bem casado. Beijo, Gerson, tá, para você. E hoje nós estamos aqui para debater. Antônio Francisco, que prazer revê-lo. Tempo que eu não lhe via, né, amigo? Margarete, é muito bom estar aqui com você, com a Cláudia, que nos leva a nossa convivência na Câmara, né? Tão boa, né? Ai, boa demais. Onde debatimos ideias, né? Não tinha baixaria, não, Não viu? tinha, mas dentro do maior respeito, né, entre nós. Né? Podíamos divergir de ideias, que é normal no parlamento, mas com maior respeito entre nós. Então isso me torna muito feliz estar aqui hoje, debatendo com vocês um assunto, né, tão palpitante como esse que você acabou de citar aí, a questão do nosso novela, é uma novela, né? Você está aí, você vai entender a novela. Cláudia, doutora Cláudia, você não sabe da felicidade que eu fiquei quando você assumiu. Eu quero dizer, a nossa representante feminina. Que é que nem o Antônio Francisco falou, né? A gente aqui pode ser político, pode ter nossas divergências no parlamento, tivemos debates calorosos, debates produtivos para a nossa cidade, mas a amizade pessoal sempre ficou, sempre tinha muito respeito, né, vereador Francisco, vereadora Margarete, na época, da saudade, acho que eu estou prevendo o futuro, né? Porque da saudade daquele tempo, realmente, a gente tinha um respeito mútuo e uma admiração, né? Porque, Margarete, você é uma lutadora, uma batalhadora, né? E pôde procurar, mesmo sem mandato, ajudar, fazer o seu, né? Assim como eu, até pouco tempo atrás, fazia o seu trabalho, trabalho, Antônio Francisco, né? Então eu fico muito contente de estar há 3 meses representando as mulheres, né? Logo me coloquei à disposição para você, liguei, Margarete, estou à sua disposição e procurei ver as verbas lá da PAI, você falou, preocupada, sempre atenta nas suas preocupações. Fico muito feliz, Margarete, de estar aqui com você hoje, uma alegria muito especial para mim. E eu vou contar um segredo para você. Você não sabe, mas Antônio Francisco é um mestre cuca. Porque nós somos amigos de verdade, nós frequentamos a casa uns dos outros até hoje. Nós frequentamos a casa uns dos outros e com muito carinho, viu? Com muito carinho e amizade que eu tenho por todos os colegas, em especial esses dois que estão aqui, que eu gosto demais, tanto da Cláudia quanto o seu esposo, quanto o Antônio Francisco e a minha querida amiga Norminha, né? Então a gente era realmente, né, uma família gostosa, a gente se discutia, às vezes tínhamos debates calorosos, mas sempre pautando pela ética e pelo respeito mútuo a todos os colegas, né? Que isso é fundamental. Que respeitando os colegas, nós estamos respeitando a nossa cidade, o nosso povo. É importante, né, a gente ver a diferença, né? Quem acompanha as sessões da Câmara vê que o respeito, né, de você lidar com o parlamentar, Vossa Excelência, vosso vereador, né? Isso a gente vem percebendo essa diferença. Eu estou lá há pouco tempo, a gente percebe um pouquinho a diferença. Quando o tempo do nosso colega acaba, ele continua falando, bate na mesa. O regimento, né? Então a gente fica atropelado, né? Realmente essa diferença, mas a gente sente saudade também daquele tempo, porque mesmo com os debates, com as ideias diferentes, às vezes você falava sobre a paz,
pai, o Antônio falava sobre saúde, a gente falava sobre educação, sobre segurança, a gente debatia, mas sempre tinha um respeito mútuo, uma convergência para os ideais da cidade, né? A gente via isso, né? Eu me recordo, né, que quando nós, telespectadores, quando nós tínhamos assim algum assunto que nós tínhamos que debater ferrenhamente, um de nós pedia para ir para o Salão Azul, conversar 10 minutos, e ali a gente desabafava. Isso em respeito ao povo, que o momento que o vereador desrespeita um outro colega, ele está desrespeitando o povo da cidade, né? E isso é muito chato. Na verdade, Margarete, é o seguinte, quando o vereador falta respeito com o outro vereador, ele está desrespeitando todas aquelas pessoas que votaram naquele vereador. Com certeza. E eu vou realmente é uma falta de respeito coletivo. Exato. Não só toda a cidade, que ele é um representante da cidade no parlamento, mas como também todas aquelas pessoas que votaram, que elegeram aquela pessoa para representar. Então, querem a confusão, né? Mas essas pessoas não querem o bem da cidade. Se você tem confusão, você tem muita encrenca no parlamento, você não tem produtivo, você não tem as ideias, você não coloca as leis, você não coloca projetos, fica muito embate pessoal. Fica no campo da discussão pessoal e a produção mesmo não existe. Eu costumo dizer o seguinte, fica na briga de língua, Margarete. Na briga de língua que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar. A cidade quer respostas, né? Nós passamos um ano muito difícil e a população está muito saturada. A população quer ação concreta. E a gente só vai ter ação concreta mostrando o trabalho, né? É verdade. E aí vai uma crítica construtiva e a pessoa que eu vou fazer a crítica vai entender perfeitamente, e esses colegas aqui podem ficar até quietinhos, eu assumo toda a responsabilidade. Houve um período na Câmara que as pessoas entravam lá com o nariz de palhaço. As pessoas gritavam palavras de ordem contra nós, desrespeitavam nossas famílias. E hoje tem representantes lá na Câmara sentado. Eu não sei o que aconteceu, que ele ficou mudo. Eu não sei o que aconteceu com essas pessoas de nariz de palhaço que iam desrespeitar os nossos filhos, as nossas famílias, que eles agora não apresentam grande produtividade. Será que esqueceram tudo que fizeram com aquela Câmara passada e que hoje nada fazem? Então, realmente, me perdoe o desabafo, você telespectador, mas as pessoas têm que entender que no parlamento nós temos que ter ética e postura e saber reivindicar. A gente que está fora do parlamento não tem muita noção do que acontece lá. Então, tenha limites no momento que você for criticar, tenha limites, porque essa pessoa que hoje está lá sentado usou muito nariz de palhaço e hoje está lá, sem fazer muita coisa. Aliás, não sei nem o que está fazendo lá. Mas nós vamos para a novela Jorge Mário Retorno 2. Eu já não estou entendendo mais nada, sabe? Mas, como eu sou blogueira e estou sempre nas redes sociais, assim como a minha querida colega, a doutora Cláudia, eu estou sabendo pelo jornal que o Jorge Mário vai tentar, isso é fresquinho, tá? Do dia 27. Saiu no Extra que ele está tentando novamente o retorno à Câmara Municipal, baseando-se numa lei que nós conhecemos, eu até a trouxe, né? Baseando-se no Decreto-Lei 201 de 1967. O famoso decreto que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências, né? É o famoso decreto da improbidade administrativa, né? E ele alega nos argumentos dele, nós vamos discutir aqui com os nossos dois colegas, que ele não foi chamado para a reunião onde ele foi cassado e que ele não teve direito à ampla defesa. Bom, não foi bem isso que eu vi na televisão, mas tudo bem. Ele está arguindo, doutor Antônio Francisco, o artigo 4º, inciso 5º do Decreto 201, que diz: o denunciado, que no caso o ex-prefeito Jorge Mário, deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências, audiências, etc. e tal. Ele está entrando na justiça, arguindo este inciso 5º do artigo 4º do Decreto-Lei 201, alegando que ele não sabia, não é isso, pelo que está aqui no jornal, nem que ele
Diz o prefeito que esqueceram de convidá-lo para a sessão, que não foi convidado nem pessoalmente, nem por intermédio de seu advogado. Bom, aí, como meu amigo, nosso amigo Zimbrão, né? Ô blogueiro maravilhoso, Zimbra, beijão, tá sempre por dentro de tudo, postou hoje postou lá no Face, assim, o advogado do prefeito cassado, Dr. Luiz Paulo Viveiros de Castro, atento às publicações que acontecem nos blogs, informou que deu esclarecimento ao presidente da comissão processante, que no caso é o Major Anderson, que tudo que o Major Anderson falou não procede e que, na verdade, nem o Jorge Mário foram comunicados nem por via fax, nem por e-mail, nem por diário oficial, nem pessoalmente, de que aconteceria uma sessão extraordinária no dia 3 de novembro, diz o Dr. Viveiros, diante da alegação, tenta na justiça o cancelamento desta sessão. Ai, que eu já estou ficando nervosa. Margarete, procede ou não procede? Não, eu acho que não procede não, Margarete. A minha opinião é o seguinte, o ex-prefeito Jorge Mário, ele tem antecedentes. Quando ele foi convocado a primeira vez, saiu nas páginas de jornais, ele não apareceu e estava comendo lá uma galada, não diga que é aquele galo que eu sei fazer, não é aquele galo que eu faço, a Cláudia já comeu, o galo no feijão. Você não estava lá não, ele estava comendo a galada, junto na época com alguns vereadores, inclusive o presidente da Câmara da época, e não compareceu à sessão sabendo que tinha que ir lá. Então ele não é primário, né? Já tem antecedentes. E com certeza, eu não acompanhei esses documentos, não tenho esse documento na mão, mas com certeza a comissão processante comunicou de alguma forma... O Major Anderson já se pronunciou. De alguma forma ao prefeito ou ao seu representante legal, que é o Dr. Vieira de Castro. Não creio que eles não tenham tomado essa providência. Eu acho que a solução para o Jorge Mário é o seguinte, é ir reclamar com o bispo. Coitado. O bispo, mas lá em Roma. Itália, né? Lá em Roma. Ele tá indo lá em Roma. Vai reclamar com o bispo. Porque antes de Dom Filipe ir para a Itália, aliás, hoje é a missa, né? Vai ter a missa com o Dom Filipe da despedida, antes de ir para a Itália. Né? Então que ele vai reclamar com o Dom Filipe. Com um bispo lá, porque a nossa cidade não merece Jorge Mário, nem outra pessoa. Você já viu aquele filme, não sei o que, o Retorno 1, o Retorno 2? Ele deve ser o retorno 25º, né? Porque eu já não sei mais nada, Cláudia. E sabe que eu estou falando, mas ele sabe bem por quê. Eu acho, Antônio Francisco, que o Jorge Mário, com todo o respeito que eu tenho, porque eu lidei muito pouco com ele, não conheço, não conversei. Não, eu lidei muito. Raras vezes com ele. Desde que eu assumi o meu mandato, tem 90 dias, eu nunca vi ele, nem ele me ligou, e graças a Deus eu também nunca falei com ele. Então, eu tenho um respeito com uma autoridade, ele foi uma autoridade. Só que ele foi uma autoridade que desrespeitou 45 mil eleitores. Você, quando desrespeita uma gama muito grande de eleitores, e eu falo aqui, Margarete, ele não desrespeitou sozinho. E no meu discurso na cassação, eu tive coragem de falar, está no papel, está no Facebook, que tem que ser punido o corrompido e o corrupto. Com certeza. Entendeu? Porque ele não fez isso sozinho, apenas ele está pagando o pato. Agora, a cidade de Teresópolis não quer mais esse ex-prefeito. A cidade, ele já está rejeitado, não é nas urnas não, é pela população. Que é pior ainda, é população, né? É pior ainda. Ele não respeitou. E eu acredito que eu cheguei há pouco tempo, então eu pude pegar um pouquinho da comissão processante, pude participar desse momento histórico que foi a cassação do ex-prefeito Jorge Mário, e eu conversei muito com o Renê, nosso assessor, parlamentar, grande conhecedor da lei, até para me colocar, né, à disposição da comissão e tal. E os atos foram todos eles mandados por e-mail. Eu até questionei isso. Os ritos foram todos mandados por e-mail. Eu até questionei, mas por e-mail vale a intimação? E tem no processo, pelo advogado Viveiros de Castro, ele solicitando que fosse enviado tudo por e-mail. Então, todos os atos da comissão foram mandados
através do e-mail diretamente para o seu procurador, que é o seu advogado. Sabe o que parece? Eu quero jogar essa pergunta para vocês. Parece que ele está criando factoides, como bem disse César Maia, né? Criando factoides. E isso faz com que o povo fique cada vez mais desequilibrado, gente. Porque realmente ninguém aguenta mais essa história, né? Essa história parece que não tem fim. Sabe? Essa novela tem que acabar, né, Margarete? Não pode ficar nessa história. Aliás, a população já deu um basta nisso, né? A Margarete, fica a pergunta no ar. A quem interessa ele entrar com recurso? Entendeu? A quem interessa protelar essa situação? Porque o recurso, ele diz que isso aí tem que ficar do jeito que está até ser julgado o recurso. Perfeitamente. Então, as forças políticas, os bastidores da política, deve ter alguma coisa que está no ar e a gente não sabe. Interesses escusos. E a gente não sabe. Interesses escusos, de repente, né? Que podem estar, né? Propositadamente provocando esses tsunamis, né, em nossa cidade, né? Tsunamis psicológicos. Eu estou há pouco tempo lá na Câmara. O Antônio e você estão fora, a gente só sabe da internet, das redes sociais, da imprensa. E pelos jornais. E pelos jornais. Então, quer dizer, mesmo eu estando lá, eu faço a minha culpa. Os vereadores quase nem não falam. Né? Para tu ter ideia, para votar o relatório, nós só tivemos acesso em última instância. Porque tinham vereadores até que nem queriam assinar o relatório. E aí assinaram, e aí foi para votação e foi por unanimidade. Mas é uma questão que há muita pressão popular. Né? A cidade não quer esse cidadão de volta. Então, acho que a população tem que realmente se unir e aí dizer, não, nem voltando pela justiça nós vamos aceitar essa situação política. Na verdade é o seguinte, Cláudia, quem foi eleito uma vez, não se comportou como devia, não pode voltar outra vez. Isso mesmo. Bom, entendeu? Já acabou. E o comportamento dele foi o pior possível, né? Mais exemplo de tudo, Margarete, na verdade. Já me sinalizaram que nós temos que chamar os breves intervalos e eu quero deixar aqui um recado. Se você está me ouvindo, Jorge Mário, eu vou dizer para você mais uma vez, né? Não tente isso. Você vai ficar paupérrimo só pagando esse seu advogado. Porque mesmo que você consiga, quiçá, né, consiga alguma coisa, a população não quer de volta. Então você não pode ser prefeito porque o povo não quer de volta. E isso é muito triste. Então, por favor, pare de tentar uma situação em que o povo não o deseja. Você está rejeitado por unanimidade pelos 190 mil da população de Teresópolis. Não adianta você tentar o máximo que você, porque a população não deseja mais. Então, recolha-se, vá tratar da sua vida, deixe a cidade em paz. E eu vou chamando os breves comerciais e no segundo bloco nós vamos entrar em outro assunto também polêmico, tá? Porque este assunto já esgotou. Ponto final. Jorge Mário, vai lá.